Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho, e os temas de hoje são: um ensinamento espiritual depois de 1975, seres extraterrestres e intraterrenos, e a diferença entre conhecimento e sabedoria. E uma pessoa diz que nós já ouvimos anteriormente falar de muitas coisas que aqui se dizem e se manifestam. Mas nós antes nunca havíamos sentido falar de Lis, nem de Mirna Jade e outras coisas. Como é isto? As várias facetas do conhecimento vão sendo transmitidas por etapas. Não é transmitido tudo de uma vez. Então, segundo, por exemplo, o mestre tibetano, houve uma etapa preparatória na transmissão do conhecimento na época atual. E esta etapa preparatória foi de 1875 até 1890, segundo o tibetano. E nessa etapa preparatória houve a revelação para a época moderna de muitas coisas através da obra de Blavatsky. Depois, segundo o tibetano, houve uma etapa intermediária que veio depois, que começou em 1919 e foi até 1949. Esta etapa intermediária, que foi até 1949, esteve a cargo do tibetano e de Alice Bailey, com todas as informações que nós conhecemos. E depois diz o tibetano que viria uma outra etapa, a partir de 1975. E estas coisas que estão nestes livros, estas coisas que são transmitidas através dos livros e daqui, são coisas que reafirmam as etapas anteriores, sintetizam as etapas anteriores, isto é, a etapa preparatória e a etapa intermediária. E também, como foi profetizado, que a partir de 1975 se começaria a dizer outras coisas, a manifestar outras coisas. Então, o que se transmite aqui faz parte desta última etapa, deste impulso que veio de 1975 em diante. Então, antes de 1975, salvo nos tempos antigos ou entre alguns iniciados, ninguém mesmo tinha ouvido falar de Mirna Jade, nem de Lis Fátima e outras coisas. Mas isto faz parte da etapa atual. Esta etapa, que começou em 1975, foi até por volta de 1994, com o glossário esotérico. E depois de 1994, nós somos convidados a viver estas coisas que aprendemos. Viver para que nós tenhamos internamente, para que nós tenhamos no nosso interior a fonte de conhecimento já conectada conosco. Então, parece que daqui por diante, o conhecimento não revelado, o conhecimento ainda novo para esta época, este conhecimento nós vamos obter dentro de nós, nós vamos obter internamente. Então, daqui por diante, o que tiver de ser manifestado, nós temos como escola a nossa alma, o nosso eu interno, o nosso nível profundo, que aliás, nesta etapa, já está fazendo contatos com as escolas internas.
as almas que já estão nos grupos internos, as almas que aprendem nos grupos internos, já estão começando a contatar as escolas internas. Então mudou realmente muita coisa. E isto que era para alguns no passado, isto hoje está aberto para todos. São todos que devem encontrar estes grupos, estas escolas, enfim, este ensinamento interno. Então esta última fase deste ensinamento transmitido, que começou em 1975, esta última fase, esta última etapa, insiste muito neste fato de nós irmos buscar dentro de nós este conhecimento, que é a forma mais segura de nós obtermos conhecimento. Cada um de nós tem um nível de compreensão, cada um de nós tem um nível de abertura e um nível de necessidade. Então, se nós vamos ler um livro que serve para todos, é claro que aquele livro nunca vai se ajustar exatamente à nossa necessidade. Vai sempre haver uma pequena defasagem. E esta é a diferença entre o conhecimento externo e o interno. No interno não há defasagem alguma, porque o conhecimento interno é para aquele que está recebendo, não é para mais de um. Então, ele é exatamente aquilo que o indivíduo está necessitando. Ele pode servir para outras pessoas também, se há autorização para transmitir aquilo. Mas aí, no transmitir para outros, já não vai mais se adaptar tão bem a todos como se adaptou a este que recebeu, como se adaptou àquele que teve a experiência de ter o conhecimento interno. Então, Mirna Jad, Liz e todos esses nomes e todas essas informações não são mesmo das fases anteriores. Este assunto dos centros planetários, estes assuntos da vida intraterrena e da vida extraterrestre, embora já fossem conhecidos de alguns grupos ou de poucos indivíduos, a partir de 1975, isto está muito mais difundido, isso está muito mais revelado. Agora, particularidades sobre estes assuntos e a nossa verdadeira relação com esses assuntos, isto nós vamos aprender ou vamos descobrir internamente, dentro de nós, na nossa vida interior. Nós podemos escrever um livro sobre Mirna Jad, mas cada um deve encontrar no seu interior o seu grau de contato com aquelas coisas ali manifestadas, com aquilo que é dito ali. O livro não poderá nunca resolver o problema e a necessidade de todos. Cada um deve encontrar a sua sintonia com aquilo e aí completar o seu estudo, completar o seu conhecimento. E uma pessoa pergunta o que é intraterrestre e o que é extraterrestre. São seres humanos em outras dimensões e em outros graus de desenvolvimento. Dos seres humanos, aqueles que vivem na superfície dos planetas são os menos evoluídos. A superfície de um planeta é símbolo da superficialidade da consciência. Então, quem é ser humano na superfície dos planetas, se é que há outros planetas com seres na superfície, estes são os menos evoluídos. E à medida que os seres vão se interiorizando, isto é, que vão vivendo em outras dimensões, nas dimensões internas da vida, então passam a ser intraterrenos, quer dizer, são terrestres, mas internos. Estão em outras dimensões, estão em outros níveis de consciência. Então estes são mais evoluídos. E o extraterrestre evoluído é o mais evoluído de todos, da raça humana. Porque aí o extraterrestre já pode estar nos planos internos, nos planos divinos e em planetas mais evoluídos do que a Terra. Quanto mais evoluído é o ser,
em nível mais profundo ele vive. Então estes seres materializados que vivem na superfície dos planetas, esses não são os mais evoluídos. Aqueles planetas que não têm condições de vida física, estes são os mais evoluídos e aonde há os seres espirituais. E agora, com esta nova dispensação, com a evolução planetária, a inter-relação entre esses níveis de consciência vai ser muito mais possível. Então, já existem seres humanos de superfície que internamente contatam os seus irmãos em outras dimensões, em outros planos, sejam neste mesmo planeta ou em outros mundos extraterrestres. E esta intercomunicação tende a se ampliar. Uma pessoa está perguntando se existe diferença entre formação, conhecimento e sabedoria. Sim, parece que existe uma diferença de grau e de situação nessas coisas. Nós estamos em formação, não é? Quando estamos aprendendo alguma coisa, estamos nos preparando para alguma coisa, estamos sendo formados. O conhecimento é um fruto do nosso preparo. Conhecimento pode ser o fruto do nosso esforço de estudar, de querer saber as coisas, de nos preparar. Então a gente adquire conhecimento. É produto da nossa formação, do nosso estudo e esforço, da experiência. Sabedoria, isto vem da alma, isto vem de dentro. Você não pode se formar para ser sábio e nem adquirir conhecimento para ter sabedoria. A sabedoria vem de dentro. A sabedoria é uma outra forma de ver as coisas. O conhecimento traz um ponto de vista. A sabedoria está em outro plano, em outro nível. O conhecimento, ele é setorial. Você pode conhecer certas coisas e ali ficar faltando outras porque te falta conhecimento. A sabedoria, naquele momento em que ela vem, ela é completa naquele ponto que é necessário. Então a sabedoria vem completa naquele ponto que precisa dela naquele momento. E a sabedoria vem de dentro, vem da alma. O conhecimento é mais da mente, dos corpos, da experiência humana. Do conhecimento faz parte algum reflexo de sabedoria, mas o conhecimento é externo, é a experiência. E a sabedoria é algo interno que emerge à medida que a alma cresce, que a alma se expande. E uma pessoa está pedindo que se fale sobre esta parte da formação da alma. E como é que a alma vai mudando de vibração? O que faz uma alma mudar de vibração? O que faz uma alma se elevar? É ela ir reconhecendo o propósito evolutivo em cada nível do universo. Então a alma precisa estar contatando um nível depois do outro do universo para ela ir reconhecendo a vibração de cada nível. E nós teríamos que não dificultar que a alma fosse contatando esses diferentes níveis do universo, não? Nós não dificultamos, nós vamos colaborando nisto, se nós estamos na disposição de irmos contatando consciências mais elevadas, de irmos entrando em contato com esta hierarquia espiritual. Se nós temos esta aspiração, se nós temos esta decisão de irmos entrando em contato com essas consciências elevadas, nos dispormos a entrarmos em contato com essas consciências elevadas, isto possibilita a alma ir ficando livre, ir se dirigindo para outros níveis
deste universo onde ela existe. E se nós estivermos, como estava dizendo antes, buscando este contato interno, isto é um estímulo para a alma. Porque a alma responde com aquela energia que ela tem naquele momento, com a energia do nível onde ela está. E se esta energia imbui a personalidade, se esta energia passa para os corpos, a alma já pode ir experimentando outros níveis, porque ela tem onde colocar esta energia. Então aí é muito importante a nossa intenção, é muito importante a nossa aspiração, esse nosso movimento de estarmos buscando estas coisas. E aí no nível da energia é assim que isto se dá. E uma outra pessoa pergunta como fica a influência astrológica de um ser que teve o seu nascimento antecipado. Por exemplo, uma pessoa que deveria nascer em julho, nasceu em maio. Há muitas razões para uma pessoa nascer antes do tempo. Se foi um nascimento, um parto natural, se não for provocado, pode ter havido necessidade de uma mudança nas condições astrológicas. Então havia uma certa conjuntura astrológica destinada para aquele ser, que correspondia a julho. Mas depois, durante a encarnação daquela alma, durante o período em que transcorreu no mundo intrauterino, mudaram as necessidades e então o nascimento foi antecipado. Isto não altera as influências sobre a alma, porque as influências astrológicas sobre a alma não dependem de nascimento terrestre, mas isto altera as influências sobre os corpos, sobre a personalidade. Então, deve haver necessidade de uma mudança nesses corpos, nas influências sobre esses corpos, então o nascimento foi antecipado. Aqui uma pessoa teve um sonho no qual havia duas roseiras, uma de rosas vermelhas, cheia de flores belas e perfumadas e de intenso colorido. Esta roseira se entrelaçava com outra, igualmente bela, porém de flores brancas. E elas formavam um só arco. Bem, as rosas representam a nossa intenção. Então, rosas vermelhas perfumadas de intenso colorido são as nossas intenções no nível astral, no nível de personalidade. E as rosas brancas representam as intenções da nossa alma. Então, aqui nesta pessoa, as intenções da personalidade e as intenções da alma formam um só arco. Quer dizer, ela está trabalhando um equilíbrio entre as intenções do ego e as intenções da alma. A oração é uma atividade que exige esforço nosso. A oração se faz com vontade. Você precisa ter vontade de orar e você tem que empregar esforço na oração. Você tem que empregar a sua habilidade, você tem que empregar o seu amor, você tem que colocar ali dentro a sua dedicação, a sua paciência. Você tem que colocar muitas coisas ali para conseguir orar. Enfim, a oração é uma atividade que você desenvolve. A oração não se faz por si. Se você não se puser a orar, a oração não acontece. A fita era sobre isto. Agora, quando você consegue orar e a oração aconteceu, a oração começa a acontecer, e aí você está orando, mesmo que não esteja fazendo aquilo, isso já é outra coisa. Aí você já entra numa outra coisa. Aí você vai entrar num estado
que não precisa mais que você o construa. O estado de oração você tem que construir. Depois que aquilo é realizado, você está numa coisa que já está construída. Ali, depois da oração, você não precisa mais estar fazendo nada. Depois da oração, você vai desenvolver dentro de um estado que já existe, independentemente de você fazer alguma coisa. A oração construiu aquilo. Então você entra ali e ali você não precisa fazer mais esforço. Você não precisa fazer o que você fazia quando orava. Você só precisa ficar naquele estado. E ali a aprendizagem é outra. Na oração, a aprendizagem era você construir um estado. Era você construir um estado positivo, você construir um estado de esperança, você construir um estado de harmonia, de alinhamento. Você estava construindo isto. Isto feito, você está ali dentro e não precisa mais construir nada. Você precisa aprender a ficar ali dentro. Que no início não é muito fácil, não. Esse estado está construído, e isto é um estado de tal equilíbrio, conseguido pela oração, isto é um estado de tal equilíbrio, que aí a aprendizagem é você aprender a permanecer lá dentro, aprender a não cair dali. É outro estágio isto. Isto está além da oração silenciosa. Isto é, a oração silenciosa é que você não está falando nada, não está fazendo nada, está fazendo em silêncio, mas está fazendo. Ali não. Ali você não está fazendo nada. Você está ali e o desenvolvimento é você conseguir ficar ali. É você não descer dali, não tirar a atenção dali. É você permanecer ali, porque aquele estado cresce por si. Aquele estado desenvolve por si, desenvolve estimulado pela luz da mônada, pela luz do espírito. Mas ali naquele estado não existe um trabalho de construir aquele estado. O trabalho é você conseguir se manter ali, sem se distrair, sem sair, sem se desligar. E isto é uma aprendizagem muito importante. Porque você fica, se está encarnado, né? Se você fica com todas as atividades externas para desenvolver, sem sair dali, daquele estado, vocês podem imaginar que trabalho estudar, né? Mas o trabalho é outro. O trabalho não é mais de construir. O trabalho é de você se manter naquele nível. As atividades externas, no princípio, perturbam, distraem, não ajudam. E você tem que aprender a lidar com tudo isto sem sair dali, mantendo-se ali. Este é outro estágio, não é o estágio da oração. Nós servimos o plano de várias formas. Agora, esses que entram em estado de oração ou que oram, isto é uma das formas mais eficazes de se servir ao plano. Porque o plano está em função também da evolução planetária, de tudo que o planeta deve desenvolver. E se um ser é orante, só com o fato dele ser orante já servindo ao plano, porque ele está colaborando com o plano naquela direção. Agora, para a nossa oração estar servindo ao plano, ser considerada um serviço ao plano, precisa que a nossa oração não tenha um objetivo nosso. Se nós estamos orando com um objetivo nosso, aquilo é muito importante para nós, para várias coisas. Mas para a oração ser importante para o plano, precisa que seja uma atividade que você realiza sem objetivo próprio. Porque aí você está realizando aquela oração, você está mantendo aquela oração, e como você não tem objetivo algum com aquilo, você está fazendo aquilo gratuitamente, aquilo vai para o plano. Aquilo vai para o plano, porque você não conduziu aquilo para direção alguma sua. Então você está gerando ali uma energia, você está criando um estado que o plano
absorve, usa, que entra para a evolução do plano. Então nós estamos servindo ao plano com a oração, sim, quando nós não estamos orando para nós. Quando nós não estamos orando com objetivo próprio. Estamos apenas nos dedicando àquilo. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos água.